Você sabia que Zlatan Ibrahimovic deu um presente inesperado a todos os seus companheiros de Milan em sua última passagem pelo clube? Quando estava prestes a se aposentar depois de alguns anos jogando na MLS nos Estados Unidos. Depois disso, em 2020, no auge da pandemia, o centroavante retornou ao clube rossoneiro para encerrar a carreira. O retorno coincidiu com o lançamento do PlayStation 5 e Ibra fez questão de presentear cada um dos jogadores do time com um novo console. Nas redes sociais, jogadores como o português Rafael Leão, o argentino Mateu Musacchio e o espanhol Samu Castilheiro foram alguns dos atletas que agradeceram ao atacante pelo presente inesperado. Você sabia que Peter Cech, goleiro tcheco, que fez história debaixo das traves no Chelsea, é também um grande baterista? O ex-jogador possui um canal no YouTube onde costuma divulgar o seu amor pelo instrumento. Cech já revelou que começou a se apaixonar pela bateria ainda em 2010 e decidiu aprender a tocar. De fato, isso parece ter dado certo, já que em seu canal no YouTube, o goleiro toca músicas de bandas como Oasis, Linkin Park e Coldplay. Vale ainda a pena lembrar que Cech ainda atua como jogador, mas agora no hóquei no gelo. Você sabia que Zinedine Zidane só ficou em impedimento uma única vez em toda a sua carreira? Tudo bem que o francês sempre jogava um pouco mais recuado, armando o jogo, mas o fato de ter sido um jogador com grande habilidade tática e visão de jogo também é conhecido por não ser um jogador de ataque de área, e isso torna a estatística um tanto peculiar. Outra estatística interessante sobre o meio francês é o fato de ter marcado poucos gols ao longo de sua carreira. Apesar de ter feito grandes pinturas ao longo dos anos em times como Juventus, Real Madrid e na seleção francesa, Zidane marcou apenas 139 gols. Isso é um número menor do que, por exemplo, Ronald Koeman, zagueiro que marcou época pelo Barcelona e pela seleção holandesa e guardou 250 gols na rede. Você sabia que Samuel Eto'o já suspeitou que a confederação de seu país natal queria matá-lo? O camaronês fez o relato em 2013, quando defendia o Anzhi na Rússia, pouco tempo depois de ser campeão na Champions League pela Inter de Milão. Quando a seleção camaronesa se preparava para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e participava da Copa Africana de Nações, Eto'o afirmou que os dirigentes de futebol de seu país queriam assassiná-lo. Para contornar a situação, o ex-atacante do Barcelona afirmou que havia contratado policiais para dormir em sua porta, que não almoçava ou jantava com seus companheiros de seleção, pois havia risco de colocarem veneno em sua comida. Até mesmo seu uniforme, fornecido pela Puma, era entregue exclusivamente para os seus funcionários. Você sabia que Mário Balotelli foi considerado um dos jogadores mais problemáticos da carreira de José Mourinho? De acordo com o treinador português que liderou o atacante na Inter de Milão, era possível escrever um livro com 200 páginas sobre os fatos ocorridos em bastidores com Balotelli, geralmente todos muito engraçados. Mas o mais memorável foi uma expulsão totalmente absurda do atacante italiano. O fato se passou em um jogo da Champions League contra o Kazan, na Rússia. De acordo com Mourinho, todos os seus atacantes, como Milito e Eto'o, estavam lesionados na partida, e Balotelli era sua única opção no ataque. Porém, ainda no final do primeiro tempo, Balotelli tomou um cartão amarelo, e Mourinho passou 14 dos 15 minutos do intervalo pedindo ao atacante para não revidar em provocações ou muito menos discutir com o juiz. No primeiro minuto do segundo tempo, Balotelli cometeu uma falta dura e tomou um cartão vermelho. Você sabia que no jogo em que Ronaldo Fenômeno foi aplaudido de pé no Old Trafford contra o Manchester United, o time dos Diabos Vermelhos passava por um problema gigantesco nos bastidores? O jogo era válido pelas quartas de finais da Champions League de 2002-2003 e colocava astros como Zinedine Zidane e Ronaldo contra Beckham e Giggs. O Real Madrid havia vencido o jogo de ida por 3-1 no Santiago Bernabéu. No jogo de volta, com o United precisando da vitória, Alex Ferguson deixou Beckham no banco, substituindo-o por Solskjaer, o que irritou os torcedores e deixou os colegas de time surpresos. Mas isso ocorreu pelo fato de que as coisas estavam bastante tensas no time de Manchester, e após uma derrota para o Arsenal, Ferguson chegou a chutar uma chuteira no rosto de Beckham. No meio do jogo, Ferguson colocou Beckham, que virou o jogo com um golaço, mas que não foi o suficiente para transformar o resultado. Afinal, Ronaldo já havia marcado um hat-trick. Foi nesse jogo que Beckham foi convidado a se juntar ao Real Madrid por ninguém menos que Zinedine Zidane. Você sabia que David Beckham protagonizou um dos maiores efeitos borboletas de todos os tempos do futebol? A temporada de Beckham na Inglaterra não era das mais simples do final de 2003, e após os conflitos com Alex Ferguson, principalmente na eliminação da Champions League pelo Real Madrid, o Manchester United optou por vendê-lo ao Barcelona, porém não avisou o jogador sobre seu destino e que ficou sabendo somente pela empresa.
Na época, o clube catalão buscava reforços para tentar alcançar o patamar do Real Madrid, que havia vencido a Champions League 2001-2002 e contava com nomes como Ronaldo, Zidane e ainda Figo, que já havia deixado os blaugranas em uma transferência histórica. Beckham foi contra e afirmou que gostaria de ir para o Real Madrid, contrapondo ao United. Com a recusa de Beckham, o Barcelona precisava de um meio-campista e contratou ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, que já havia sido campeão do mundo e fazia chover na França. Porém, ainda faltava algo no United, e Ferguson foi atrás de um jovem jogador promissor em Portugal, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Você sabia que o óculos usado por Edgar Davids não era apenas um acessório estiloso que o jogador holandês adotou? Considerado um dos melhores volantes de sua geração, Davids possui alguns fatos em sua carreira, como ser um dos jogadores que mais foram expulsos em toda a história do futebol. Mas o que sempre chamou a atenção foi seu óculos totalmente diferente, e que ficou marcado até mesmo em suas versões nos jogos de futebol de videogame. Tudo começou após Davids ser campeão com o Ajax na Liga dos Campeões em 95. Depois disso, o jogador se transferiu para a Juventus, onde mais tarde passou por uma cirurgia para tratar o glaucoma, uma doença ocular degenerativa no qual o nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro, é danificado e pode levar à perda da visão. O óculos de Davids foi projetado para proteger seus olhos em uma possível lesão, mas para usá-los, o volante precisou de uma autorização especial da FIFA. Além disso, ele também recebeu uma autorização para usar uma substância supostamente proibida na forma de colírio, chamada Diamox, que continha uma droga chamada acetosalamida A, o que significa que um teste de antidoping detectaria o holandês caso ele fosse submetido a um. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Tem mais alguma curiosidade que gostaria de adicionar em um futuro vídeo? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para ficar ligado em novas curiosidades do futebol.